Primeiramente, boa tarde a todos e eu agradeço à comissão pelo convite, no nome da professora Renata, e gostaria de dividir com vocês um pouquinho sobre as particularidades da reabilitação dentro do contexto dos exercícios físicos na população com obesidade. Bom, já me antecederam aqui dois brilhantes professores, então vou passar aqui mais rapidinho sobre as consequências da obesidade, que nós já vimos que são inúmeras, né? A obesidade está relacionada a mais de 50 disfunções, e mais especificamente aí as doenças cardiovasculares. E nesse contexto, com tantas disfunções nos sistemas variados, o sistema pulmonar, a condição inflamatória sistêmica, crônica, como o Dr. Cláudio falou, né, e tantas outras disfunções, disfunção de sono, né, a disfunção autonômica cardíaca, enfim, dentre tantas essas, chega para nós um paciente nessa realidade dentro do contexto da reabilitação cardiovascular e metabólica. E chegando na nossa clínica ou no nosso ambulatório, enfim, ou no hospital, né, após um evento cardiovascular, por exemplo, esse paciente ele é inserido em uma das fases, né, dentro da reabilitação cardiovascular, e o que a gente deve lembrar sempre é que as fases da reabilitação cardiovascular, elas não são restritas simplesmente ao tempo, né, à cronologia do evento, mas sim também à estratificação do risco clínico. Então, a gente pensa sempre na segurança do paciente dentro do contexto do cenário clínico, onde quer que ele esteja, seja no hospital, no ambulatório, enfim. E aí, para isso, a gente precisa, como já falamos, né, como já falado anteriormente, de uma equipe multidisciplinar, né, que se converse, que dialogue e que veja as particularidades do nosso paciente. Então, precisa do médico cardiologista que faça esse levantamento do risco clínico. Então, o que a gente já sabe é que quanto maior a sintomatologia do paciente, menor a capacidade física dele, maior a necessidade de estarmos mais próximos, né, supervisionando a realização dos exercícios dentro do contexto da reabilitação. Nesse sentido, quando o paciente é admitido na reabilitação, o que temos para fazer, né? O que devemos fazer? É necessária uma avaliação muito acurada, tentando contemplar aí os possíveis sistemas que são impactados negativamente pela obesidade. E nesse momento eu vou destacar, né, o padrão ouro aqui da avaliação da aptidão cardiorrespiratória, que é o teste de exercício cardiopulmonar. É um teste máximo, né? E também o teste ergométrico na inviabilidade, né, de ter um sistema ergospirométrico no contexto da reabilitação. Mas também outros dispositivos, outros equipamentos também são utilizados para manter cada um dos sistemas que podem ser impactados, né, pela obesidade, para que a gente possa fazer uma avaliação acurada e assim preencher, né, as lacunas de saúde desse paciente. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é que no nosso paciente obeso, alguns detalhes precisam saltar aos olhos e a gente precisa, de fato, prestar atenção antes de receber esses pacientes, porque alguns ergômetros, alguns dispositivos, eles não são feitos para essa população específica. Então, de fato, a nossa preocupação tem que ser como vou receber essa população, que, né, como o Dr. Cláudio falou, é crescente. 1/4 da população do nosso estado, do estado de São Paulo, da população masculina, é de obesos, segundo os dados da Vigitel de 2023, né? Então, é crescente a epidemia de obesidade, é uma preocupação e nós é quem vamos receber esses pacientes. Então, como é a nossa esteira ergométrica, né? Ela tem um suporte bom de peso, ela tem uma largura ideal para receber esses pacientes. Temos um cicloergômetro recumbente, onde tem um alívio, né, de pressão abdominal, para que esse paciente possa confortavelmente realizar o teste de exercício ou mesmo o seu protocolo de treinamento. Né, o suporte de peso também das balanças, enfim, o esfigmomanômetro, né, não dá para ser o esfigmo normal, porque senão deixaria os valores, né, de pressão arterial superestimados. Então, essa preocupação tem que ser nossa, deve ser nossa. Tá? Então, por isso que eu trouxe essa luz aí para chamar a nossa atenção. Em relação à prescrição dos exercícios aeróbicos dentro do contexto da reabilitação, já se sabe, né, as diretrizes já nos dizem a importância de
individualizar, sempre prestando atenção na intensidade, na duração, na frequência, na modalidade de treino e também na progressão de carga, né? Dando sempre preferência por exercícios dinâmicos, prolongados e que tenham intensidade moderada e envolvam grandes grupamentos musculares, para perseguir a meta dos 150 minutos de atividade, né, de exercício físico moderado ou os 75 minutos semanais de atividade intensa. Então, só para exemplificar, como né, no contexto, por exemplo, ambulatorial, se eu for receber um paciente em fase 2, né, na convalescência de um evento cardíaco, por exemplo, como eu posso prescrever o meu exercício? Com base em quê? Então, idealmente, eu realizo, né, então, um teste cardiopulmonar de exercício e o meu treinamento vai ser baseado na frequência cardíaca que ele atingiu lá no LA, né, no limiar de anaerobiose. Mas, poxa, não tem um teste cardiopulmonar, então eu posso me basear no teste máximo, no teste ergométrico, trazendo aí um percentual de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima atingida no teste máximo, ou então utilizando a frequência cardíaca de reserva, né, de 50% a 70%. E sempre respeitando aí de 30 a 60 minutos, mantendo um exercício moderado ou intermitente. Intermitente, diferente de intervalado, tá? O intermitente, quando o paciente ainda mais... sua condição, sua capacidade física está ainda muito baixa, muitas vezes ele não consegue manter continuamente o exercício. Então, por isso que se fala aqui em exercício intermitente. E com a média, né, com a frequência aí de, idealmente, 2 a 5 vezes, né, na semana, mas em média 3 vezes na semana. E a gente pensando na progressão desse paciente, na adesão desse paciente ao contexto da reabilitação, esse paciente progredirá para a fase 3 ou 4, enfim, em que as intensidades também progredirão, né, baseado em cada um das avaliações né, que eu comentei agora dos testes máximos. E uma atenção, né, uma atenção importante em relação à segurança dos exercícios propostos é que a nossa prescrição deve sempre respeitar o limiar isquêmico, né? Então, ele vai atingir uma frequência cardíaca imediatamente anterior ao momento em que ele teve algum sintoma anginoso, tá? Esse paciente. Mas o bom senso, é isso. Mas e se o teste máximo não está disponível, como eu posso prescrever? E aí, aquele contraste entre o mundo ideal e o mundo real, né? Que eu acho que deve ser o questionamento da maioria, né? Porque no contexto, né, das universidades, nos laboratórios, é muito fácil ter um teste cardiopulmonar. Mas lá na minha clínica, lá no interior do estado, ou em outros estados, isso é viável? Né? O paciente tem acesso a isso? De que maneira, idealmente, eu vou prescrever o exercício para essa população? Então, as diretrizes já nos trazem que é possível prescrever com base na percepção de esforço desse paciente, seja utilizando a escala de Borg, né, com a classificação colocada na tabela entre 2 e 4, para manter uma atividade moderada, ou o teste da fala, aquele em que a intensidade é tal que o indivíduo fica ofegante, mas ele não precisa parar a frase, né? Então ele completa a frase inteiramente sem precisar parar. Além dessas formas, né, subjetivas, né, de prescrição, eu também, quando na minha equipe não há um médico disponível para fazer um teste máximo, o que eu posso pensar, né, como uma forma correta acurada de avaliar essa população. Então, eu posso realizar um teste de exercício submáximo entre 60% a 85% da frequência cardíaca máxima predita, e aí, nesse caso, trouxe esse exemplo mais para destacar, bom, algumas respostas que já eram esperadas, né? Então, comparando aí 2 grupos de pacientes, obesos e não obesos, o que eles encontraram é que a capacidade aeróbia dos obesos claramente foi reduzida em relação aos não obesos, a carga de trabalho foi menor e por menos tempo eles conseguiram fazer atividade física com uma maior frequência cardíaca basal e um menor consumo de oxigênio. No entanto, o que eu gostaria de ressaltar para vocês é que exatamente nesse estudo ele traz o comportamento durante a recuperação do exercício em um teste submáximo, que seria mais ou menos a fase inicial da nossa reabilitação, aquela em que o indivíduo está mais frágil, mais suscetível,
né, a algum risco, algum evento cardiovascular. Então, nesse sentido, esses autores colocam que na recuperação do exercício, com um exercício a 60% da frequência cardíaca máxima predita, esses pacientes obesos apresentaram lentificação da captação do oxigênio e da recuperação da frequência cardíaca, apresentaram também um maior débito cardíaco, maior produto frequência pela PA, né, pela pressão arterial, e um menor tempo de fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Então, para saltar aos nossos olhos, que é isso que está acontecendo com os nossos pacientes obesos no início da reabilitação. Então, a nossa supervisão tem que ser, de fato, muito próxima a esses pacientes e talvez, se disponível, monitorizar esse paciente, né, ver como é que está a atividade elétrica desse coração. Outra forma de se prescrever de maneira acurada seriam as fórmulas, né, as fórmulas de predição que a gente tem, e a gente busca e persegue tanto isso, né, essas fórmulas de predição, exatamente porque os testes máximos são muito caros e talvez na prática clínica fique inviável, né? Então, esse trabalho, ele avaliou três fórmulas bastante divulgadas, né, aí de predição de frequência cardíaca máxima, a mais tradicional, 220 menos a idade, a fórmula de Tanaka e a de Miller, e eles encontraram que, comparando-se o grupo de obesos e não obesos, para essa população, a fórmula de Tanaka se mostrou o preditor mais acurado, né, mais preciso para a frequência cardíaca máxima, tanto em mulheres como em homens, de 20 a 60 anos, sedentários e obesos. E, no nosso contexto, o contexto da fisioterapia, o que tanto, né, é divulgado dentro da nossa área, os testes funcionais. Seriam eles também uma ferramenta interessante, barata, que é de fácil aprendizagem, tem uma intensidade muito similar às atividades de vida diária dos pacientes. Então, os testes funcionais, dentre eles o mais conhecido, aí, o teste de caminhada de 6 minutos, né, que o Cláudio falou que com a ajuda do colega realiza nos pacientes, porque, de fato, é um dos mais difundidos, né? Então, esse teste ele já foi colocado aí por esses autores como um teste que tem boa reprodutibilidade e validade na população de obesos e os indivíduos obesos, sim, apresentam menor distância percorrida e maior trabalho realizado. E esses autores também colocam uma diferença clinicamente relevante de 80 metros quando há uma intervenção, uma avaliação pré e pós, né, população de obesos. E trouxe aqui, só para a gente ter uma ideia do quanto a fisioterapia e, né, os pesquisadores da área têm se dedicado a desenvolver equações de referência para facilitar ou para deixar o trabalho na clínica, né, lá na ponta do processo de reabilitação mais fácil, mais acurado, né, mais exato mesmo, e particular para aquele paciente, individualizado. Então, a gente tem aí diversas publicações com valores de referência para teste de caminhada de 6 minutos em indivíduos obesos, que nos servem aí de referência importante quando avaliamos os nossos pacientes, seja de distância predita ou mesmo de predição do consumo de oxigênio num teste máximo, a partir de um teste submáximo, né, de um teste funcional. Além do teste de caminhada de 6 minutos, temos ainda o teste de degrau, que é uma opção interessante quando você não tem um espaço tão grande como o que requer o teste de caminhada de 6 minutos, né, que requer aí um corredor de 30 metros, né, então nem todo lugar a gente tem isso disponível. O teste de degrau, ele traz essa facilidade, né, um degrau único que você pode transportar para todo o canto, enfim. E aí também temos já desenvolvidas diversas equações de referência, tanto que indicam o consumo de oxigênio referente a um teste cardiopulmonar a partir do teste de degrau, como também a frequência pico atingida, né, predita, atingida em um teste máximo, a partir de um teste mais simples, mais barato, que é o teste de degrau. Também nesse trabalho, nós avaliamos e também identificamos que o teste de degrau de 6 minutos ele foi capaz de ter uma boa acurácia para predizer uma adequada aptidão cardiorrespiratória. Então, mesmo o indivíduo não tendo, né, a equipe não tendo
uma análise direta, né, de gases, é possível realizar um teste mais simples e ter também boas respostas. E também opções de testes com menor tempo, tá? Então, às vezes, a vantagem dos testes funcionais também é exatamente você ver a realidade do seu paciente. Olha, se esse paciente tem uma osteoartrite de joelho, talvez ele não consiga subir e descer o degrau por 6 minutos, mas por 2 minutos ele pode, né? Então, já foi validado então, o teste de degrau de 2 minutos para população morbidamente obesa. Ou seja, a partir de um teste de 2 minutos, subindo e descendo o degrau, é possível encontrar respostas hemodinâmicas, cardiovasculares e sintomatológicas compatíveis a um teste máximo, trazendo aí a facilidade para o dia a dia, né, para a prática clínica. Além desses testes já falados, também temos aí o teste de caminhada incremental, né, que é o Incremental Shuttle Walk Test, que também já comprovou ser reprodutível e válido dentro da população obesa, e também tem equações de referência, sempre referendando um teste máximo, né, com o consumo máximo predito num teste máximo a partir do teste submáximo, que seria aí o Shuttle Walk Test. O que é o Shuttle Walk Test? Não sei se, né, todos têm aí já essa vivência, mas a diferença entre os protocolos também influencia, dependendo do protocolo que você vislumbra usar com o seu paciente. Então, qual teste usar? Bom, o teste de degrau, ou de caminhada, ele é autocadenciado, dependendo do teste de degrau que você utiliza, é claro. Mas o shuttle, ele é cadenciado externamente, e o perfil da atividade, ela é de natureza incremental, ou seja, muito similar ao teste máximo. Então, a cada 1 minuto, há um aumento da velocidade, um sinal sonoro que identifica quando o paciente tem que chegar até o próximo cone, né, a distância de 10 metros entre os cones, e se ele errar, então interrompe o teste. Mas a ideia é que, dependendo do seu objetivo, você pode aplicar um ou outro teste, e nós já temos na literatura várias equações já com esses dados acurados para que vocês possam utilizar na prática clínica. Ainda, o segundo pilar aí da reabilitação cardiovascular e metabólica desses pacientes, da população com obesidade, seriam os exercícios resistidos, que já foi previamente antecipada aí pelo Dr. Cláudio de maneira brilhante, mas só trazendo para vocês que, dependendo do objetivo do seu treinamento, né, você vai utilizar, a partir de um teste de um RM, né, de uma resistência máxima realizada, você pode treinar a força desse paciente, né, objetivando aí 85% a 100% de uma RM, ou a hipertrofia, ou a resistência muscular. Vai depender dos resultados da sua avaliação inicial, é claro, né? E o teste de repetição máxima a gente pode realizar com o dinamômetro, né, como o Dr. Cláudio já falou, e não tendo, né, se a gente tem, mais uma vez, aquele contraste entre mundo ideal e mundo real, né, não tendo, a gente pode também utilizar na prática clínica o modo subjetivo, levando em consideração a classificação de leve, média ou alta intensidade, de acordo com o nível de percepção do esforço do indivíduo. Então, vale a pena, se não tenho como, né, não tenho um dinamômetro em mãos, eu tenho outras ferramentas para utilizar, outras formas de avaliar. O que eu não posso é deixar de avaliar e implantar, né, e prescrever o exercício resistido para essa população, principalmente pensando em perda de peso corporal ao longo do tempo e aí a incidência de sarcopenia, né? Os pacientes mais debilitados, vale ressaltar que, inicialmente, a gente sempre trabalha tanto nos exercícios aeróbicos como nos exercícios resistidos, a gente trabalha com os menores percentuais de carga para ir progredindo lentamente. Então, no início, até o próprio corpo do indivíduo pode ser utilizado como uma sobrecarga, né, para a realização de exercícios. E aí, finalizando com essa revisão muito elegante, publicada na SOCESP, né, que traz aí os efeitos cardioprotetores do treinamento físico na obesidade. E, de um lado, né, a gente tem aí todos os benefícios que são nos diversos sistemas acometidos pela obesidade, né,
tudo que o treinamento físico aeróbico beneficia essa população, e por outro lado também, e juntamente, né, o treinamento resistido, afetando positivamente esses tantos sistemas afetados, né, de maneira deletéria pela obesidade. E o que vale ressaltar dos dois aspectos, que eu considerei bastante importante, é que o HIIT, né, o treinamento intervalado de alta intensidade, falando agora do especificamente do treinamento físico aeróbico, ele foi comparado, né, com o aeróbico moderado, e eles têm um benefício à saúde similar. No entanto, o HIIT ele é superior em reduzir a pressão arterial média, e isso importa, porque muitos dos nossos pacientes obesos cursam também com a hipertensão arterial sistêmica, tá? E também tem um benefício maior na redução de cintura, da circunferência da cintura, que reduz aí o risco cardiovascular. E em relação ao treinamento resistido, vale ressaltar também que a terapia de restrição de fluxo sanguíneo, utilizada em soma, né, em adição aí ao exercício de baixa intensidade, potencializou o ganho de força e a hipertrofia muscular, né, além dos benefícios já descritos acima, né, que ali, o treinamento de restrição de fluxo sanguíneo em pacientes bastante debilitados, ele pode ser uma estratégia bastante interessante, em que o paciente, se tem mais dor e às vezes não consegue uma intensidade maior, posso aplicar a terapia de restrição de fluxo sanguíneo associada a exercícios de baixa intensidade. E aí o meu ganho de força vai ser potencializado. E finalizando essa revisão, o que eles trazem é que, de fato, melhor do que um ou outro é a combinação de ambos, né? O treinamento físico aeróbico mais o resistido. Então, algumas mensagens aí que ficam para nós. Há o mundo ideal, há o padrão ouro, o teste cardiopulmonar, mas na inviabilidade desse teste, eu tenho diversas opções e eu preciso fazer mão, né, lançar mão dessas estratégias, dessas ferramentas, para fazer uma avaliação bastante acurada, bastante direcionada, individualizada, e uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, peço desculpas, mas fazer essa reavaliação desse paciente, né? Cronologicamente, a gente precisa dessa reavaliação, vai depender em que fase dentro da reabilitação ele está, mas eu preciso de reavaliações para que a progressão de carga aconteça de maneira acurada também. Tá? Para que a gente possa ter, como nessa última foto aqui, a nossa equipe ali da clínica onde eu estou, e com o nosso paciente, que é sempre o Papai Noel do final do ano, e é um paciente obeso, mas que agora já evoluiu tanto que ele corre na esteira, ele já diminuiu muito o peso, então assim, é isso, é trazer essas ferramentas para o nosso dia a dia para beneficiar o paciente, né, para que ele possa sair com um sorriso desse, como o nosso paciente aí. E é isso, pessoal, muito obrigada.